Seja bem-vindo ao Biologia Turbo, o seu curso voltado para os vestibulares e os concursos, onde a gente vai destacar para vocês os pontos mais importantes que você precisa saber para se dar bem nas provas. Galera, todo o conteúdo ele tem aquele ponto-chave, ele tem aquele assunto que você precisa saber, aquele assunto que cai com mais frequência. Então pegue seu caderno aí, já faça suas anotações e vamos estudar, beleza? Porque se estuda, passa. Se não estuda, não passa. Vou compartilhar com vocês aqui agora o nosso primeiro tema, né? A microbiologia. Então, galera, o que é a microbiologia? A microbiologia é a ciência que estuda os micro-organismos, ou seja, aqueles seres vivos, né? Que você consegue ver com microscópio, até mesmo aqueles que não são, né? No caso, os vírus, e que você consiga ver apenas com a utilização desse aparelho aí, que é um conjunto de lentes, né? Que é um microscópio, e ele consegue visualizar essas estruturas pequenas. Vírus, bactérias, protozoários, fungos e até mesmo algas. Lembrando que existe fungos e algas microscópicas, tá bom? Vírus, bactérias e protozoários e fungos e algas são o campo aqui de estudo da microbiologia, né? O principal campo de estudo. Só que nessas próximas aulas nós vamos destacar os vírus, as bactérias e os protozoários, certo? A gente vai ter depois a aula sobre fungos e algas, né? Então a gente vai falar sobre eles lá nas aulas de fungos e algas sobre reinos. Mas vírus, bactérias e protozoários é o nosso foco aqui nesse primeiro momento. Então eu vou falar com vocês detalhadamente de cada um deles, sobre vírus, né? Primeiramente, depois bactérias e protozoários, destacando também as doenças, tá bom? As doenças que são cobradas de cada grupo desse aí. Primeiramente vamos falar aqui sobre vírus. O que são os vírus? Né? Os vírus, eles não são seres vivos, tá? Para a maior parte da comunidade científica, mas eles possuem algumas características que você tem que saber para a sua prova. No caso, é que eles não apresentam células. Pelo fato de não ter célula, né? A gente sabe que existe uma teoria chamada teoria celular, que diz o seguinte: todo ser vivo tem que ter célula. Pelo fato dos vírus não terem células, não são considerados seres vivos, tá bom? Então, muito cuidado com isso aqui. Outra coisa, os vírus também, pelo fato de não terem células, né, não apresentam metabolismo próprio. Por não ter metabolismo próprio, eles não conseguem ter reações químicas a partir da sua própria estrutura. Então, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso quer dizer, professor? Que todo vírus ele precisa entrar em uma célula para que ele consiga se replicar. Se ele não entra em uma célula, ele não tem ação alguma. Fora do corpo, ele não tem metabolismo. Então, eles precisam parasitar células. Que tipo de células? De bactérias, de fungos, de plantas, de animais, até mesmo seres humanos, né? Por isso que existem várias doenças provocadas por vírus. E aí nós vamos mostrar aqui hoje para você algumas dessas doenças e as principais que costumam cair com mais frequência em prova. Aí, galera, é o seguinte: eles não conseguem se reproduzir, né, sozinho, né, se replicar sozinho. Eles precisam entrar em um hospedeiro, no caso, em uma célula. E aí que vem o problema. Pelo fato deles adentrarem as células, né, pelo fato deles utilizarem a célula para poder utilizar o metabolismo delas, eles acabam causando doenças, né? E detalhe, o vírus, quando ele entra em uma célula, ele vai utilizar ela para poder se replicar. E quando ele utiliza ela, o maquinário da célula, ele destrói ela, tá? Então, por isso que a pessoa acaba tendo problemas, tá bom? Outra coisa muito importante dos vírus é que eles são muito específicos. Um vírus ele é muito específico, ele ataca determinado tipo de célula. Por exemplo, o HIV, né? O vírus que causa o HIV, ele ataca as células de defesa. Então, ele não vai sair atacando qualquer tipo de células. Então, os vírus são muito específicos e também outra característica deles é que eles possuem uma alta taxa de mutação. Eu vou mostrar para vocês aqui agora quais são as estruturas, o que um vírus tem, né, para ser considerado um vírus. Ele possui, galera, a seguinte estrutura. Nós temos vírus não envelopados e vírus envelopados. Tá, mas aí, o que isso tem a ver? Essa cápsula aqui é chamada de capsídio, tá? E ela é formada por várias proteínas, como você pode ver aqui, ó. Cada bolinha dessa aqui é um capsômero e a junção disso aqui, dessas proteínas, é chamada de capsídio. Esse capsídio, ele vai guardar o material genético do vírus, que pode ser DNA, pode ser RNA, e a junção desse capsídio com o material genético, com o ácido nucleico, é chamado de nucleocapsídio, tá? E muitos dos vírus eles são formados apenas por isso, tá? Você não está vendo nenhuma organela aqui dentro porque eles não possuem células.
E muitas provas costumam colocar uma imagem dessa e vai falar assim para ti, olha, essa imagem aí comparado com outra imagem, com a imagem de uma célula. Então ele vai fazer várias perguntas para ti em relação às duas, para confundir você com uma célula, mas o vírus não tem célula. E nós temos também o vírus envelopado. Como tu pode perceber, né, aqui o envelope é o que tem de diferente desse. Esse envelope aqui, ele é um envelope lipoproteico, ele é bem semelhante à membrana plasmática. Só que nós não podemos falar membrana plasmática, isso aqui é um envelope. Então, além do capsídeo e do material genético, né, ele possui ainda esse envelope com algumas proteínas, né, no seu revestimento, proteínas de reconhecimento. E aí esse vírus, ele é o vírus envelopado porque possui o envelope, certo? Quando o vírus ele entra no hospedeiro, ele pode, galera, entrar em dois estágios, que é o ciclo chamado de ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Outro assunto muito importante para a prova, costuma cair com muita frequência. O ciclo lítico é aquele momento em que o vírus ele entra na célula que ele vai parasitar, e ele começa a replicar, ele começa a utilizar os ribossomos das células, ele começa a usar o maquinário da célula para poder produzir novos vírus. E nesse momento a pessoa ela vai estar manifestando a doença, porque ela vai estar, né, produzindo os vírus, e esses vírus estarão destruindo a membrana, né, destruindo a célula. Por isso que é chamado de ciclo lítico, porque vai ter a lise, a quebra da membrana. E aí o vírus entra na célula, né? No caso, alguns eles podem entrar por inteiro ou apenas injetar o material genético deles, como nesse caso aqui está acontecendo com esse vírus chamado de bacteriófago, que é um vírus que ataca bactérias. Ele injetou o material dele, o material genético dele se uniu ao material genético aqui da célula e ele começou a produzir novos vírus a partir da utilização do maquinário da célula da bactéria. E nesse momento ele está usando e automaticamente ele, quando for eliminar os novos vírus, ele vai matar essas células. Então, nesse momento, no ciclo lítico, é quando você está doente e está manifestando a doença. Isso acontece, né, quando você pega qualquer tipo de doença e você começa a manifestar os sintomas. Mas existem casos que o vírus ele infecta a célula e não é naquele exato momento que você começa a manifestar, que você começa a replicar, né? E nesse momento a pessoa ela fica com o vírus dentro dela, mas ele não funciona, ele fica ali no estado de latência. Esse ciclo é chamado de ciclo lisogênico. O lisogênico quer dizer o seguinte, que ele fica lá em estado de latência, ele fica lá em repouso e na hora que acontecer algum processo no corpo, por exemplo, diminuir a imunidade, aí ele começa a utilizar o maquinário da célula e ele vai entrar no ciclo lítico. Então, o ciclo lisogênico é um momento em que você está contaminado com o vírus, mas você não está manifestando a doença. Existem muitas doenças humanas que fazem isso, né? Por exemplo, o HIV, ele fica ali algum tempo no corpo da pessoa. O HPV é uma doença que faz muito isso, de ficar ali no corpo da pessoa e ele manifesta conforme o corpo vai dando os sinais, né? Normalmente quando a imunidade baixa, tá bom? Então, esse aqui é o ciclo de replicação dos vírus, ciclo lítico e ciclo lisogênico. Esse assunto, galera, cai com muita frequência em provas, beleza? Aqui, ó, agora tá algumas doenças que é causadas por vírus. Cuidado que as provas, né, de vestibulares, concursos, eles fazem muito isso. Eles colocam lá, falam sobre o vírus ou falam sobre a bactéria, enfim, e eles citam doenças nas alternativas. Então, por exemplo, ele vai falar lá, os vírus são seres acelulares que não possuem metabolismo próprio e são causadores de doença, tá bom? Marque alternativa abaixo que possui uma doença que é causada por vírus. Aí ele vai colocar uma série de doenças. Então é importante você saber quais são as doenças, né, causadas por vírus. Aí nós temos aqui algumas, né, claro que são várias, eu destaquei aqui algumas principais, né, que eu acho importante para você saber. Chikungunya, zika, varíola, né, que foi erradicada, sarampo, hepatite, raiva, a gripe, que é uma das doenças que mais matam no mundo, HPV e o ebola, tá bom? Dessas doenças, eu coloquei 4 aqui que eu acho de extrema importância você estudar para a prova, que é a herpes, a dengue, que cai com muita frequência em prova, febre amarela e, claro, o Covid-19. Eu vou encerrar aqui o vídeo para não ficar muito longo, então eu vou colocar agora na outra parte as doenças causadas pelos vírus, beleza? Então vamos lá.